Somos seres sociais. Necessitamos ser ouvidos e é necessário ouvir. Versar sobre questões que nos impactam, questões que movem o mundo. Conversar com pessoas que ouvem o outro e que são ouvidos por outros, que saem de seu eixo e ampliam horizontes. Vamos ouvir, vamos conversar. Quem sabe assim possamos compreender que não estamos sós, não somos uma ilha, que estamos em conexão permanente e que tudo o que fazemos a nós e ao outro reverbera. Vamos lá? Vamos conversar? Eu estou conversando com o professor Dr. Lier Pires Ferreira, né, que foi o que pensou, que teve a ideia, que organizou o livro Sociologia em Movimento, publicado pela Editora Moderna, tá? E que eu utilizo já há algum tempo, né? Nas turmas. Desde que saiu, acredito que foi desde que saiu, foi 2017, Sônia. Desde que saiu que eu tenho usado ele ano a ano, tá? Então, no Colégio Estadual Almirante Frederico Vilar, o doutor Lier, ele é pós-doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, Espanha, pós-doutorado em Ciência Política pela UF, doutor em Direito Internacional, está fazendo, doutor em Direito Internacional pela UERJ, mestre em Relações Internacionais pela PUC do Rio de Janeiro, pós-graduado em Política e Estratégia pela CAEP-ESG, Escola Superior de Guerra, cientista político, professor, advogado, consultor jurídico, financeiro e educacional, colunista no Jornal da Cidade, comentarista de política no Jornal do SBT Rio de Janeiro, titular da coluna Momento Político na TV News, canal do YouTube com sede em Teresina, no Piauí, palestrante em eventos nacionais e internacionais, com presença em países como México, Espanha, Chile, Eslováquia, Uruguai, Áustria e El Salvador. Então, ainda dentro da sua trajetória, eu gostaria de saber, sempre, né, linkando aqui com o nosso aluno, que ainda está pensando, o que eu vou fazer? Né? Então, quais foram as motivações que te levou a escolher o direito e as ciências sociais como trajetória profissional? Mas, na verdade, a gente vai inverter, né? Porque na minha trajetória eu faço primeiro as ciências sociais, depois eu vou para o direito, né? Então, vamos lá para a gente poder mapear esse caminho de uma forma coerente, né? Eu estou com 50 anos e vivi a adolescência exatamente no processo de abertura democrática no Brasil. Em 1984, quando começa a campanha pelas diretas já, no fim do ciclo do regime civil-militar, que se instaura em 1964 e vai até 1985, eu tinha 14 anos. E eu estudava, naquele momento, numa escola pré-militar, que era o Colégio Curso Tamandaré, que era um colégio muito tradicional à época, no preparatório para as carreiras militares. Carreira militar essa que eu tenho que te dizer, eu nunca quis fazer. Mas, não vou mentir, eu tinha sido reprovado na 7ª série no ano anterior e minha mãe me tirou daquela escola em que eu estudava, o Colégio Salesiano em Niterói, e me colocou nessa escola pré-militar porque ela queria que eu fizesse a prova para a carreira militar. Na acepção da minha mãe, eu ia aprender a ser homem. Se eu entrasse numa carreira militar, eu ia ficar lá disciplinado, né? Eu ia, enfim, aprender a obedecer, ia deixar de ser o capeta que diziam que eu era, Olha só!
intriga da oposição, Sônia, tudo mentira, Sônia. Pessoas que não têm Jesus no coração, pessoas hipócritas, gente que não quer o amor, que não quer o bem, diziam que eu era um garoto muito encapetado, diziam mentira, Sônia, tudo mentira, diziam que eu era brigão, diziam que eu era respondão, e todas essas coisas absurdas que se diziam, né, de uma pessoa, uma verdadeira joia que era eu como garoto, né? Bem, sempre alguém pode acreditar no que nós estamos dizendo, então, pedagogicamente, pode funcionar, né? Então, eu estudava nessa escola, eu sou de Niterói, estudava no Rio, né? Então, tinha toda aquela coisa, né? 1 hora sacolejando no transporte para ir, 1 hora e pouca sacolejando no transporte para voltar, acordando sempre muito cedo para poder ir para a escola, etc. E nesse ano em particular, 1984, eu refazia, então, né, a minha 7ª série, né, pela segunda vez, refazia a 7ª série, quando estoura a campanha das diretas, né, em nível nacional, né, e vão acontecer muitos eventos. E essa escola que eu estudava, o Colégio Curso Tamandaré, ela ficava ali na Evaristo da Veiga, na Cinelândia, exatamente ao lado da Câmara dos Vereadores. Ali em cima, da onde hoje, até hoje, tem um restaurante chamado Vulcão das Massas. Então, o Tamandaré era um sobrado em cima. Então, toda aquela agitação que acontecia na Cinelândia em função, né, do processo da campanha das diretas já, eu ficava impregnado daquele processo e, né, junto com os colegas, a gente pulava a janela da escola para poder ir à passeata, né, e eu comecei a acompanhar todo aquele processo. Então, a partir de 1984, a gente teve a campanha das diretas, né, sabemos, né, historicamente, que a campanha foi derrotada, nós tivemos a eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral, depois o falecimento do Tancredo Neves, né, numa perspectiva pouco esclarecida, né, muitos acreditam, eu não estou entrando aqui em teoria da conspiração, mas o fato é que ainda hoje muitos acreditam, né, que a morte dele não foi uma morte natural, mas uma morte, digamos que, induzida. Né? Existe essa corrente. Exatamente. E aí entra o governo Sarney, toda aquela mobilização no processo de combate à inflação, com o plano cruzado. Né? Eu fui, não vou mentir também aqui, eu fui fiscal do Sarney, né, ali com a tablita na mão, controlando aumento de preço. Eu embarquei, né, nessa perspectiva, e nós, ato contínuo, tivemos a instauração, em 1986, né, da Assembleia Nacional Constituinte, que vai trabalhar entre 86 e 87 para a promulgação da Carta Constitucional, né, de 1988, a carta que acaba de fazer aí 31 anos, caminhando para 32 anos de existência, que é a Constituição ora em vigor. E logo na sequência da promulgação da Constituição, em 88, né, a primeira eleição direta para presidente da República, desde a eleição, né, de Jânio Quadros, né, com o vice João Goulart, que tinha sido a última eleição, né, abortada em 1964. Né? A eleição, né, se dá na transição de 60 para 61, quando Jânio Quadros assume, né? Jânio Quadros depois renuncia, o João Goulart não consegue assumir, entra um parlamentarismo imposto, né, pelos militares, depois João Goulart reassume a função de presidente propriamente dito, e na sequência vem, né, o golpe civil-militar de 1964. Então, a primeira eleição direta desde 1961, né? 61. Então, a gente tinha ali, né, candidatos como Mário Covas, Ulisses Guimarães, Lula, Collor, Brizola. Né? O Brizola, que tinha tido uma eleição muito dura no Rio de Janeiro, no início dos anos 80, né, quando ele fez uma virada espetacular nos números que eram divulgados para o conjunto mais amplo da sociedade. Então, com toda essa efervescência, em 1988, quando eu fui escolher a minha carreira universitária, eu escolhi fazer ciências sociais, particularmente
para me dedicar à ciência política. Então, assim, de alguma forma... esse meio, que a motivação foi exatamente esse meio que você estava vivenciando naquele momento. Isso, era aquilo que o país, né, respirava naquele momento, né, essa democracia recém-conquistada nas ruas. Né, eu, claro, sem nenhum protagonismo, mas enquanto estudante também participei, né, desse movimento e, de alguma forma, foi essa efervescência política, né, que me fez querer fazer ciência política, né, que era o que se pode fazer na Faculdade de Ciências Sociais, já que naquele tempo não existia curso de ciência política apartado do curso de Ciências Sociais. Hoje até existem algumas alternativas, né, mas naquele momento não. Ciência política era uma cadeira que se estudava dentro da Faculdade de Ciências Sociais. Então, essa foi a minha motivação para chegar às ciências sociais. E, rapidamente, para não perder o foco da tua pergunta, o direito já foi anos depois, quando eu estava me preparando para o ingresso no mestrado em Relações Internacionais na PUC, foi que eu me apaixonei pelo direito, o que me fez voltar ao vestibular, voltar à faculdade para mais 5 anos de uma outra jornada. Mas isso a gente vai conversar num outro momento. Isso, perfeito. Qual é a sua esfera de atuação no direito? Pois é, eu, durante 20 anos, né, tive um escritório junto com a minha ex-mulher. Com a separação, a gente acabou, né, abrindo o escritório, então, no momento, eu não estou advogando, porque eu rompi a sociedade conjugal e, por conseguinte, a atividade profissional. Mas, durante 20 anos, eu advoguei na área de família, né, em sucessões, na verdade, mas mais particularmente na área de família, e na área de direito internacional, trabalhando com deportação, extradição de estrangeiros, né, nacionalidade, cidadania, que são os processos que eu estou tocando hoje, na verdade. Né? E aí você já está... Você já entra na outra pergunta, que eu fiquei assim, aonde dialoga, né? Em que ponto a ciência política dialoga com o direito? Você já está me respondendo, né? Quando você entra por direito internacional, né? Eu creio que... Na verdade, você tem vários pontos, né? Os pontos de contato, eles são os mais diversos, né? Primeiro que você estuda sociologia na Faculdade de Direito. Então, assim, por quê? Porque o direito é um fenômeno social. Sim. Assim como a economia, assim como outros, né, o direito é um fenômeno social. Então, para que você tenha uma sólida formação jurídica, não basta que você conheça o direito norma, o direito lei. Né? Você também tem que conhecer as condições a partir das quais aquele direito se materializa, né? Como ele surge, que questões ele visa responder, né? Que comportamentos ele regula, quem são os beneficiários da norma jurídica, né? Quais são os processos políticos, né, a partir dos quais o direito vem a se constituir. Então, não existe uma sólida formação jurídica sem uma base política, sociológica, antropológica e histórica, né, coerente, consequente, para que a gente não pense o direito como um elemento atomizado, como um elemento separado das relações sociais, mas, ao contrário, né, como um fenômeno social complexo, né, cujas bases, cujas estruturas essenciais estão determinadas exatamente pelo contexto social, político e cultural, né, dentro do qual, né, esse direito está sendo operado. Então, se nós pensarmos, por exemplo, né, eu, pelo campo do direito internacional, tanto na perspectiva do direito internacional público quanto do direito internacional privado, né, você vai encontrar os elementos de conexão. Mas se você for, por exemplo, né, eu falava na Constituição de 88, o direito constitucional é um direito político por excelência. Né? O direito constitucional, ou seja, a matriz organizativa das relações de poder em nível do Estado, é um direito político, é a expressão mais política, ou mais evidentemente política, do direito, é um direito constitucional. E a Constituição é a célula máter da sociedade, ou a lei maior das relações sociais, a partir da qual irradiam todas as demais normas jurídicas. Okay? Então, assim, o direito constitucional é um direito eminentemente político,
não é por outro motivo que, quando nós vemos concretamente, né, o funcionamento da Corte Constitucional Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, o STF, nós vemos que ali a conduta dos ministros do STF, quem são esses ministros? São os juízes, né, que lá estão, né, os 11 juízes, que nós chamamos de ministros por força da Constituição, mas são 11 juízes do Tribunal, né, do Supremo Tribunal Federal, né, esses homens estão julgando causas de natureza política. Então, assim, os pontos de contato entre o direito, né, e a ciência política, particularmente, mas as ciências sociais como um todo, são muito grandes. Não é por outro motivo, a gente vai fazer um avanço, mas eu recuo depois, só para não perder o eixo, não é por outro motivo que lá no Sociologia em Movimento, né, você vê uma seção chamada Direito e Sociedade. Né? E é ali um elemento que permite com que a gente vivencie, conheça, experimente, né, um conjunto amplo de relações que são exemplificativas, evidentemente, não são exaurientes, exaustivas, mas que permitem a professores, mas principalmente aos alunos, de verificar um pouco dessas conexões entre direito e sociedade. Olha, é tanta coisa. Você falou 3 coisas aqui, eu fiquei até emocionada. A gente tem que... Você falou uma coisa que é fundamental e que me motivou muito também a pedir essa entrevista a você, né? Você falou assim, eu estudei Sociologia em Direito, eu lembrei da minha própria trajetória. Quando eu fui fazer Arqueologia aos 19 anos, uma das disciplinas que eu tive foi Sociologia. Então, a gente pensa, em toda a área do conhecimento, nós vamos ter Sociologia. Eu não vou querer me estender, né, para a gente não fugir aqui do roteiro, mas é só para a gente fixar isso, a importância, né, que a Sociologia tem, porque essa importância que eu acho que é mais para frente que a gente vai ver. Depois você fala em... Eu vou pontuar a tua importância numa última questão. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, motivo pelo qual estamos fazendo essa entrevista online, né, e não estou aí em Cabo Frio com vocês, né, a gente está percebendo muito claramente como até a medicina dialoga com a sociedade, né, e, portanto, com a própria sociologia. Entender as relações sociais que fazem com que determinados ocupantes do poder, né, não privilegiem, né, a vida, não privilegiem a saúde em detrimento, né, de outras questões que também são importantes, como a economia. A gente só consegue entender essa escolha quando nós entendemos a sociedade que vivemos e quando entendemos as relações de poder que ocorrem dentro dessa sociedade. Então, assim, nenhuma área do conhecimento, né, ela escapa dessas relações, né, sociais. Por isso que a presença da sociologia na escola básica ela é tão significativa, porque ela é uma oportunidade que o estudante tem de, dialogando com profissionais, estabelecer uma perspectiva a partir da qual ele possa ampliar os seus horizontes, né, em relação ao mundo e à sociedade em que ele vive. Então, não é para interromper, mas é só para confirmar o teu argumento, dizendo o seguinte, não é só com o direito. Né? A sociologia ela não é importante apenas para o direito. Ela é importante para todas as áreas do conhecimento, para a economia, para a engenharia, para a biologia, para a medicina. Então, peguei a questão do coronavírus para nós mostrarmos, né, o quão importante é a compreensão dos mecanismos sociais e, mais particularmente, dos mecanismos de poder, porque é a partir deles que nós vamos entender como determinados governantes escolhem, por exemplo, priorizar a economia e não priorizar a vida, e não priorizar a saúde, e não priorizar o bem-estar. Perfeito. Outras 2 coisas que você fala nessa primeira fala, que é a Constituição, né? Como a célula máter, né, como você fala, que dali emana todas as outras normas, e o Supremo, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal. É muito importante.
né, o que você coloca, os cidadãos, as cidadãs precisam entender, né, essa organização social, né, porque elas existem, elas não existem aleatoriamente. Como você falou, o direito não pode ser atomizado, ele está dentro da sociedade, né? Ele ajuda a sociedade a se entender, a entender o que ocorre, enfim. Ele condiciona as nossas possibilidades, né? Exatamente. E aí, eu entro já na questão do livro, né? Assim, na entrevista que você concedeu em 2017, publicada pela Perspectiva Sociológica, você deu bastante ênfase ao livro Sociologia em Movimento, né, nesse aspecto da importância, ou nem da importância, trabalho do professor enquanto profissional, né? Pois é, aí eu tenho que recuar um pouquinho para a gente contextualizar essa perspectiva. O que acontece? Você viveu isso, todos os colegas, né, que são formados em ciências sociais, apenas para ficarmos na área de ciências sociais, mas isso acontece com a biologia, com a matemática, com a história, com a geografia, enfim, com a química, com a física, etc., com todas as disciplinas escolares, que é o seguinte: você entra na faculdade e, naquele momento, né, na nossa geração, o modelo básico era o que nós chamávamos de 3+1. Né? Você fazia uma primeira parte do curso de 4 anos, licenciatura plena, né? 3 anos de matéria teórica e 1 ano de matéria pedagógica. Esse 1 ano de matéria pedagógica, essencialmente, em quase todas as universidades do Rio de Janeiro, UF, UERJ, UFRJ, etc., né, ela ficava no final do curso, né, lá espremido. Então, isso já, só a posição lá no final, espremido no fundo, já mostrava, de alguma forma, não verbalizada, mas já deixava claro que aquele conteúdo didático-pedagógico era um conteúdo de segunda classe. Ok? Que ficava lá no final, apertado naquela saída, quando o aluno já está doido para meter o pé da faculdade, quando o cara já não aguenta mais estar ali, e aí que ele começava a fazer o debate pedagógico. Então, você vê que o próprio lugar onde a gente coloca determinada coisa mostra a importância que a gente dá para ela. Okay? Então, isso é um lugar na grade curricular. E o nome grade curricular é importante, né? Porque é grade mesmo. Né? Ela te prende ali naquela estrutura curricular. Por um outro lado, né, quando você dizia na faculdade que estava fazendo a licenciatura ou que ia fazer a licenciatura, muitos dos seus professores te questionavam. Mas você é tão estudioso, você é tão talentoso, vai para a pesquisa, vai para o magistério superior, dá aula para 2º grau, para a escola básica, isso é bobagem. Isso não dá futuro a ninguém. Isso aí é uma palhaçada. Isso é uma coisa menor. Você é melhor do que isso. Então, você era frequentemente desestimulado. Né? Aqueles que eram considerados bons alunos eram frequentemente desestimulados pelos próprios professores da faculdade no bacharelado, que eu fiz as duas coisas, né? A licenciatura e o bacharelado. Né? Eram desestimulados a fazer a licenciatura, porque lecionar na escola básica era uma coisa menor, era uma coisa menos importante, era uma coisa menos significativa. Né? Mostrava que você não estava ambicionando, né, o melhor. E o que era o melhor? Terminar o bacharelado, fazer o mestrado, fazer o doutorado e entrar para a vida universitária ou ser pesquisador. Pronto, era isso. Isso é que tinha valor. Ok? Quando você ia para as obras didáticas, Sônia, todas as obras didáticas no mercado hoje, todas, que estão aprovadas pelo Programa Nacional do Livro Didático desde 2012, quando foi o primeiro PNLD, né? Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, para a Sociologia. A única obra que é feita por professores da escola básica é o Sociologia em Movimento. E vou dizer mais. Fora o Sociologia em Movimento,
Se você pegar os livros, não entrei no currículo Lattes de ninguém, mas se você pegar os livros, aquele mini currículo que está ali, apenas o Sociologia para Jovens no século XXI, né, os caras dizem lá, trabalhamos na escola básica, na escola XYZ. Os outros são professores que sequer lecionaram na escola básica, ou, se o fizeram em algum momento da sua trajetória, não colocam lá no currículo. E sabe por que não colocam, Sônia? Porque muitas vezes se sentem até envergonhados. Eu não estou dizendo, entenda bem, eu não estou dizendo que é o caso. Eu só estou linkando uma coisa com a outra. O desprestígio da licenciatura. Mas o que você está falando, eu já percebi. Se você pegar, né, o Sociologia hoje, o Sociologia, blá, 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 não quero aqui ficar, né, nominando as obras, as obras são públicas, todos as conhecem. Se você olhar, abrir essas obras, pegar o mini currículo do professor, apenas o Sociologia para Jovens no século XXI, os autores, que são dois, dizem que nós trabalhamos na época XYZ nas escolas XYZ. Ok? Fora isso, nenhum outro autor dos livros didáticos disponíveis para todo o Brasil, para toda a comunidade escolar brasileira, pelo Programa Nacional do Livro Didático, que é o programa de compras do governo federal, né, para colocar os livros de graça na mão dos estudantes brasileiros, nenhum autor mostra ali, salvo Sociologia para Jovens no século XXI, que sequer esses autores foram professores da escola básica. Todos são professores universitários. E isso tem um diferencial, né, Lia? Claro, com erros e acertos, porque, Sônia, tudo tem erros e acertos. Né? Mas Sociologia em Movimento é uma obra feita por professores da escola básica para alunos e professores da escola básica, e é a única. Então, esse diferencial chama a atenção e chama para a possibilidade para que o professor da escola básica não fique minimizado, não se sinta inferiorizado. Ele tem que entender que ele pode ser produtor de conhecimento e pode ser, inclusive, autor de livros didáticos que tenham uma ampla repercussão no mercado, já que Sociologia em Movimento, desde que foi lançado, é líder de vendas no mercado público e no mercado privado. Então, é um livro feito integralmente. Todos os professores que foram, por mim, convidados para participar desse projeto, no momento em que foram convidados, eram professores da escola básica. E como eu sou professor do Colégio Pedro II, né, todos os autores ou eram professores do Pedro II ou tinham sido professores do Pedro II em contratos temporários. Então, esse é o mérito de Sociologia em Movimento. Uma obra que traz o chão da escola para o livro didático. E uma obra que empodera o professor da escola básica e mostra que ele pode, sim, para além de ser professor da escola básica, né, o dia inteiro, que é o que eu faço, que é o que você faz, né, ele também pode produzir material didático de qualidade e, mais do que isso, né, quero encerrar aqui esse momento da fala, ele pode produzir conhecimento. Então, retornando ao início da tua pergunta, eu acredito que a docência na escola básica ela ganha expressão e significação, né, quando o professor se concebe como aquele que está em sala de aula, mas cujo trabalho não se limita à sala de aula. Ele pode produzir materiais os mais diversos e pode produzir conhecimento nas diversas áreas das ciências sociais. Na verdade, Sônia, é só para lembrar o seguinte, né? É claro que a gente fica feliz quando você bota, né, os títulos, a produção, né? E aí, claro, tem artigos, tem isso, tem aquilo, mas o que é legal é a gente perceber o seguinte: primeiro, eu sou um cara de origem popular, né? Eu venho de uma família de classe média baixa, minha mãe era secretária, meu pai, enfim, não trabalhava, né? Vivia da minha mãe, que é uma situação tão comum em tantas famílias, né? Ter a mulher como arrimo de família, como aquela que cuida do filho, é mãe e pai ao mesmo tempo, né? É mostrar que você não precisa ter
nenhum talento especial, que você não precisa ter tido uma trajetória linear. Olha, aquela pessoa sempre foi maravilhosa, certinha, olha só. Não. Né? Eu tive uma trajetória errática, né? Eu fui reprovado na escola, mudei daqui, mudei para lá, etc. e tal, mas em determinado momento eu me encontrei. Né? Eu me encontrei nas minhas escolhas, me encontrei num projeto de vida, né? E procurei conjugar, né, o trabalho cotidiano que todos nós realizamos nas escolas com os nossos alunos, essa é a essência daquilo que nós fazemos, mas não se deixar trancar, fiar apenas dentro do espaço escolar. Né? A partir, tendo a escola como base, daí essa lógica do chão da escola, né, que a gente traz para o Sociologia em Movimento e leva para todos os outros espaços da vida, Sônia. Né? A minha essência é a essência do professor, mas eu quero, mais uma vez, frisar, essa essência do professor ela não pode estar desconectada, né, da essência do pesquisador. Né? E a essência do professor pesquisador não pode estar desconectada da atuação, né, socioprofissional. Por isso que nós nos encontramos, né, já há 20 anos, né, no movimento de luta, né, encabeçado pela APSERJ em determinado momento, Associação Profissional dos Sociólogos do Estado do Rio de Janeiro, também hoje na ABEX, Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, né, na militância pela sociologia na escola básica, ou seja, no ensino médio e também, né, no ensino fundamental. Né, pela importância da sociologia, ela não pode estar apenas, né, na escola básica, ela tem que estar também, né, no ensino fundamental. Então, essa tripla percepção do professor. Né? Ele é professor, ele é pesquisador e é alguém que atua fora dos muros da escola, fora dos muros da universidade, né, em benefício de causas socialmente relevantes. É a essência do ensino, pesquisa e extensão, é a essência daquilo que fazemos, daquilo que acreditamos. O professor tem que ter espaço para realizar essas três atividades. E esse espaço vai vir de uma luta do professor, né, no diálogo com os seus alunos, no diálogo com os demais membros da comunidade escolar e no diálogo com os poderes públicos. Né? Então, o professor ele tem que ser um ator político para que nós consigamos fazer com que a carga horária do professor não seja apenas a carga horária em sala de aula, mas o professor também seja remunerado e adequadamente remunerado para realizar essas outras atividades necessárias ao fazer docente. Porque o professor tem que ser, ao mesmo tempo, pesquisador, produtor de conhecimento, portanto, e tem que ter uma atuação política relevante no contexto da sociedade no qual está inserido. Então, voltando aqui, né, o nosso livro didático, eu fiquei pensando, como é que foi a escolha dos temas, né? Aí eu faço capciosamente pergunta, ela foi aleatória, a escolha dos temas, dos conceitos? Foi escolhida a partir dos seus interesses particulares? Como é que foi? Dentro ainda dessa pergunta, né, já vou fazendo um bloquinho aqui, a escolha da abordagem discursiva. Você tem ali uma linha, né, um conjunto de ideias, né, e vamos lembrar aqui, que eu falo sempre para o meu aluno, não há neutralidade científica, ou seja, a gente sempre tem uma linha, né, de discurso, então, essa abordagem de discurso segue uma linha teórica específica, como é? E qual é a importância do livro no processo de aquisição do conhecimento? Ele pode ser substituído pelo Google? Três questões conjugadas, né? Não é à toa que você as faz no mesmo bloco temático, e eu vou tentar não me afastar de nenhuma delas. Então, vamos começar pela primeira. A escolha dos temas. Né? A escolha dos temas ela é pautada pelo trabalho de sala de aula. Né? E aí é fundamental
a gente perceber que, como eu disse, todas as obras têm limites e possibilidades, né? Tem coisas que são importantes e coisas que não são tão legais, né? Quando nós escolhemos os temas para sociologia em movimento, tinha muito a ver com o trabalho que cada um dos autores fazia em sala de aula. Então, a gente procurou trazer para dentro do livro aquilo que a gente achava importante falar com os nossos alunos. Né? Eu percebi isso, por isso que a pergunta não foi aleatória, eu senti isso, né? Porque eu consegui encontrar ali um eco com os meus próprios alunos. Né? É isso que eu te falo, né, do que é trazer o chão da escola para dentro do livro didático. Né? Então, quando você pergunta como é que foi a escolha do tema, claro, nenhum autor escolhe os seus temas aleatoriamente. Mas, no caso do Sociologia em Movimento, né, a gente teve uma pegada muito forte, né, naquelas questões que nós, enquanto um grupo, então, com 19 autores, né, porque Sociologia em Movimento tem uma particularidade. A segunda edição tem só 17 autores, porque a primeira tinha 19. Então, você veja, né? A gente, quando fez essa escolha, então, a gente fez essa escolha baseada naquilo que nós, enquanto professores, nós, os 19 professores da primeira edição e os 17 da segunda, entendemos que fazia mais sentido para o conjunto dos nossos alunos, né? A partir dessa experiência de quem está diariamente lecionando em sala de aula. Então, essa é a primeira questão. Depois você pergunta sobre a perspectiva do eixo. E você, na tua pergunta, dá a resposta. Sônia, não existe, né, neutralidade. Né? Todos nós produzimos, falamos, operamos, vivemos, né, a partir daquelas referências que nós consideramos que são absolutamente fundamentais na nossa vida. Ok? O que nós fazemos, então, não é uma abordagem neutra, é uma abordagem política e pedagógica dos temas que estão sendo tratados. O que a gente procura ter é uma imparcialidade e mostrar a alunos, e dialogando com os colegas professores, que existem diferentes vertentes teóricas, políticas, né, metodológicas, a partir das quais nós podemos abordar o mesmo tema. Então, a gente procura trazer essa pluralidade de teorias, conceitos e temas, né, presentes lá nas orientações curriculares nacionais. A gente procura trazer essa pluralidade, né, essa multiplicidade de possibilidades para dentro do livro, com as limitações evidentes, né, dentro de uma obra de natureza didática, voltada para o aluno da escola básica e não para formar mini-sociólogos, como alguns pensam nos seus livros didáticos. Não é isso, tá? Não é para formar mini-sociólogos, mas é para estabelecer diálogos coerentes e consequentes com alunos e professores. Esse é o caminho essencial do livro didático. O livro didático ele é um instrumento, e é um instrumento auxiliar ao trabalho de professores e alunos em sala de aula. O livro didático ele não pode ser o protagonista. O livro didático ele não é o currículo. O livro didático ele não é o programa. O livro didático é um instrumento auxiliar. Ele é um coadjuvante num processo de ensino-aprendizagem onde os protagonistas são alunos e professores. Ok? Então, a gente procura ter esta clareza, né? E aí, assim, a abordagem dos nossos temas tem sempre a valorização da diversidade, a valorização da pluralidade de ideias, né? A gente procura, se consegue ou não, mas é um esforço, né? Ter uma linguagem acessível ao nosso aluno. Né? A gente procura, né, valorizar aqueles elementos essenciais de direitos humanos, dignidade da pessoa humana, vida, liberdade, bem-estar, né? Trabalhando esses valores como elementos axiais, como eixos a partir dos quais a narrativa
didático-pedagógica, né, se constrói na obra e será completada de forma necessária pelo discurso do professor em diálogo com seus alunos em sala de aula. Né? Mas, então, assim, esse eixo, né, de defesa dos direitos humanos, de defesa da pluralidade, de defesa da democracia, e, claro, fazendo o link com o bloco anterior, de defesa, né, dos valores imanentes da Constituição brasileira, a Constituição Cidadã, eles são elementos que conduzem a narrativa do livro em todos os capítulos. Pois é, né? E é nesse sentido que eu estava dizendo aqui, né, e foi importante fazer essa fala inicial, o livro didático, ele é um ator de segunda ordem, ou de segunda grandeza. Porque o processo de ensino-aprendizagem, ele é protagonizado pelo professor e pelos alunos. Por isso é ensino-aprendizagem. Né? Então, ali, professores e alunos são as estrelas de primeira grandeza, né, desse processo. O livro didático é um auxiliar, é um instrumento, uma ferramenta. É uma ferramenta didaticamente orientada, didaticamente preparada, né, a partir de critérios técnicos, políticos, éticos e metodológicos. Então, a leitura, a utilização do livro didático, ela é importante, em caráter complementar ao trabalho feito, né, com alunos e professores. O Google, o celular, né, os jogos, também são instrumentos. Né? O que eles não são, são didaticamente preparados para a utilização em sala de aula. Então, eles vão demandar, né, do professor um esforço adicional de mediação didática. Isso, mediação. Okay? Então, assim, desde que didaticamente referenciado, todo o material, e o Google não é diferente disso, pode e deve ser utilizado. Ok? Se você olhar, por exemplo, no Sociologia e Movimento, a gente, inclusive, indica sites, a gente indica... sim. Sim. A gente Esse aspecto, sim. A indicação de sites, a indicação de jogos, né, para trazer esse ambiente da web, esse ambiente da internet, para dentro do contexto escolar. Agora, volto a dizer, o Google, como metáfora dos conhecimentos que podem ser adquiridos nas mais diversas plataformas digitais, que hoje estão à disposição da sociedade em geral, e, portanto, dos alunos também, ele só é uma fonte de conhecimento quando ele está didaticamente mediado, didaticamente referenciado. E isso depende essencialmente do trabalho do professor. Porque, Sônia, as pessoas confundem informação com conhecimento. Na internet, existe informação. Exatamente. Só que na internet existe todo tipo de informação, as mais absurdas, inclusive. Né? As mais escabrosas, inclusive, também estão presentes lá. Por isso que eu te digo, né, o Google, né, como expressão genérica de tudo aquilo que está disponível para a sociedade e para os alunos nos meios digitais, ele é importante? Sim, é importante. Pode ser utilizado em sala de aula? Deve ser utilizado em sala de aula, mas desde que mediado pelo professor. E a gente só vai poder separar informação e transformar informação em conhecimento se nós tivermos um processo pedagógico, educacional coerente, responsável, consistente. E esse trabalho é feito pelo professor em sala de aula, e o livro didático é um auxiliar, é uma ferramenta importante, né, da qual o professor pode lançar mão para, junto com os seus alunos, permitir com que, pelo processo educativo, você emancipe intelectualmente esses alunos, para que, quando eles saiam da escola, quando eles saírem da escola, melhor dizendo, eles possam autonomamente, né, receber e coexistir com as mais diversas informações, mas tendo um ferramental crítico, científico, né, base, né? Possam, exatamente, esse chão, essa base, essa estrutura, a partir da qual... Isso é educação. Isso é educação de base. É isso que nós fazemos na escola. Eu, você e milhares de professores por esse Brasil afora, nas mais diversas disciplinas. Essa é a importância,
do nosso trabalho, e por essa importância somos tão desimportantes para os poderosos. Né? É pela importância do nosso trabalho, né, de sedimentar esta base de emancipação acadêmica, intelectual, humana dos nossos alunos, é que somos tão desimportantes, né, para os poderosos. Perigosos. Né? Exatamente, perigosos, né? Tratados, né, como subversivos. Não somos nada disso. Né? Somos aqueles que se predispõem, por exemplo, a trabalhar em tempos de pandemia. Né? Somos aqueles que se dispõem muitas vezes, a contrário de nossas convicções, né? Estar em acompanhamento permanente dos nossos alunos, inclusive em tempos de pandemia, que é o que eu tenho certeza que você faz aí, né, com a rapaziada do Frederico Vilar, e nós fazemos lá no Pedro II também. Né, para que o aluno não se desconecte por completo da escola, ainda que a escola não dê a nós, professores, e aos alunos, né, as condições mínimas de estarmos ligados pelas novas tecnologias de informação e comunicação. Já que nós sabemos que, concretamente, a exclusão digital é mais uma das chagas da desigualdade brasileira. O Google, ele é fundamental. Okay? Ele é importante, sim, claro que é. A internet é um espaço que nós temos que trazer para dentro da ambiência escolar, mas desde que o façamos, né, a partir da mediação didático-pedagógica do professor, e o façamos dentro desse piso, dessa estrutura, deste solo seguro que é o processo educativo, para que os nossos alunos, durante a sua formação escolar e após a sua formação escolar, no seu decurso de vida, tenham, né, as estruturas fundamentais para que possam saber separar, na internet como na vida, o joio do trigo, aquilo que lhes faz bem e aquilo que lhes faz mal. Né? Esse é o trabalho insubstituível, Sônia, da educação e do professor dentro de sala de aula, cotidianamente, com os seus alunos, inclusive pela internet. Seguir. Então, você participou de inúmeros eventos em prol das ciências sociais e da sociologia na escola básica. Como em 1989, quando ingressei na faculdade. Olha. E em 2008 eu estive nesse encontro também, né, o primeiro encontro estadual de ensino de sociologia. E, subsequentemente, em 2010, 2012, 2014, assim também como do 6º Seminário Internacional de Direitos Humanos, Violência e Pobreza, falando da situação de crianças e adolescentes na América Latina hoje, Educação e Direitos Humanos, a luta pela implantação do ensino da sociologia, ciências sociais na escola básica brasileira, a experiência do Colégio Pedro II em 2016, além de outros igualmente importantes, como eventos da UFSERJ, a criação da Associação Brasileira de Ensino das Ciências Sociais, a ABECS, da qual fiz parte também, da criação, né, em 2013, sempre em luta pelo fortalecimento da categoria, assim como do ensino da sociologia. Aí eu te pergunto, qual é a importância e o papel do sociólogo e da sociologia em uma instituição escolar? Pois é, Sônia, a gente já conhece aquela velha frase do Bourdieu, né, de que a sociologia é um esporte de combate. Né? E é exatamente isso. Quando a gente entra em sala de aula pela primeira vez, né, é mais ou menos como a primeira experiência de campo do pesquisador. Né? Você se prepara, você tenta encontrar ali, se preparar, né, para todas as eventuais surpresas, e você é sempre surpreendido. Né? E uma das surpresas que a gente tem em sala de aula, quando entra em sala de aula, né, para encontrar as turmas pela primeira vez, é o garoto te perguntar: professor, por que eu tenho que estudar sociologia? Eu já estudo história, geografia, matemática, química, física, biologia, enfim, por que eu tenho que estudar sociologia? Né? E aí a gente tem que entender, né, qual é o papel da sociologia na escola.
né, o que a sociologia faz, né, no ambiente escolar? Né? Qual é a essência, né, da sociologia no ambiente escolar? Qual é a diferença que a sociologia faz e que, eventualmente, outras disciplinas não fazem? Né? Então, é o lugar da sociologia na escola básica. É o olhar, Sônia, do estranhamento e da desnaturalização. Por quê, Sônia? Porque os alunos, como todos nós, estão inseridos num determinado meio social. Né? E estarmos inseridos num determinado meio social significa com que, muitas vezes, né, nós entendamos que as coisas que nós vivenciamos são daquela forma. E se são daquela forma, elas são certas. Né? O que nós fazemos em sala de aula é possibilitar ao nosso aluno refletir sobre a sua própria existência, Sônia. Então, quando o aluno começa a questionar, né, as suas próprias visões de mundo, por isso que, muito frequentemente, né, nós iniciamos as nossas aulas, né, ouvindo primeiro os nossos alunos sobre o que eles pensam acerca dos temas que nós vamos trabalhar. Né? Então, quando a gente começa a trazer ao aluno olhares e possibilidades alternativas sobre a vida que ele mesmo leva, sobre a sociedade na qual ele mesmo está inserido, sobre as relações que ele mesmo estabelece com os seus colegas, com os seus familiares, com as pessoas que coexistem com ele, né, em diferentes outras esferas da vida, nos clubes recreativos, né, nos cursos de inglês, nas igrejas, né, enfim, o aluno começa a se construir, a se perceber como parte de uma sociedade e como um elemento que pode interferir na realidade social, né? Que pode ter uma participação, né, transformadora nessa realidade. E isso ele pode fazer, né, a partir de associações, a partir de igrejas, a partir da sua própria escola, né, reconhecendo as necessidades, né, da comunidade na qual ele vive, na qual a sua escola está colocada, e buscando, né, conhecer e transformar essa realidade a partir de diferentes ações, né, ações que nós podemos chamar ações sociopolíticas, né, porque assim... De forma consciente, né? Ele toma consciência do seu papel também, né? Da sua... É isso. Né? Ao tomar consciência do seu lugar na sociedade, né, ao tomar consciência, né, de como essa sociedade se organiza, né, ele vai poder definir, ele, aluno, autonomamente, vai poder definir que papel ele quer ter nesta sociedade. Né? Então, foi aquela escolha que eu te falei lá, né, no início da nossa conversa. Olha, eu escolhi fazer ciência política porque eu estava absolutamente inserido, né, no contexto de transformação da realidade social brasileira. Né? Eu trabalho pela sociologia na escola básica porque entendo que a sociologia tem este papel essencial dentro da escola básica, né, permitir ao aluno reconhecer-se, né, dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, dentro de um espaço de relações, né, entender, né, qual o lugar que ele ocupa nessa realidade e perceber que ele pode transformar essa realidade, né, a partir do momento em que ele conheça os códigos a partir dos quais, né, ou sobre os quais essa sociedade está sendo construída. E essa postura de estranhamento, essa postura de desnaturalização, essa postura de ser um eterno questionador, né, das relações, visando ou a sua preservação ou a sua transformação, mas de uma forma consciente e responsável, esse é o papel essencial da sociologia. É isso que a sociologia oportuniza, né, aos nossos alunos. E é por isso que ela deve estar, né, presente como disciplina obrigatória, né, no contexto da escola básica, que hoje
já não acontece mais, infelizmente. Você chamou a atenção, e através mesmo de você, e você deixou de ser observador passivo para ser um agente. Lembrei aqui do Pierre Bourdieu, muito presente nas minhas aulas, né? Agente, né, Sônia? Né? Uma pessoa que atua, uma pessoa que deixa de ser passiva, né, para atuar. Isso, né? Você veja, quando você me perguntou sobre Sociologia em Movimento, né, quando eu pensei nesse projeto lá, quase 20 anos atrás, porque tem uma história, né? Eu lutei por 15 anos para conseguir fazer o Sociologia em Movimento acontecer. Muita determinação. Então, assim, o que eu acreditava? Há de se ter um livro didático feito pelo professor da escola básica. Porque se o professor da escola básica vai utilizar o livro didático tem que refletir as questões do professor. Né? Então, assim, uma coisa que eu tenho lutado, né, junto aos meus alunos no Pedro II, né, tanto no Fundamental 2 quanto no ensino médio, que eu leciono nas duas searas, né? Quanto também, por exemplo, hoje, né, nas licenciaturas em Ciências Sociais, você sabe que o Pedro II iniciou agora, em 2020, né, a licenciatura. Então, nós já estamos lá trabalhando Ciência Política 1 com os alunos da licenciatura em Ciências Sociais. O que eu digo para eles é o seguinte: você, professor da escola básica, primeiro, não pode se sentir inferiorizado pela sua condição, ao contrário. Né? E mais do que isso, você tem que avançar numa luta política, porque é uma luta, né? Uma luta política para nós transformarmos a realidade da escola básica. Né? Onde a escola básica deixa de ser apenas um retransmissor, ok, dos conhecimentos produzidos pela universidade e passe ela mesma a ser produtora de conhecimento junto com a universidade. Okay? Não é que a escola básica vá substituir conhecimento universitário, não é isso. Okay? Ela vai também ser produtora de conhecimento, um conhecimento que vai se espraiar para a escola básica e para as universidades. Porque o conhecimento ele é sempre uma via de mão dupla. O conhecimento que produzimos aqui se irradia para outros campos, e o conhecimento que é produzido em outros campos se irradia para onde nós estamos. Essa é a lógica do conhecimento. Né? O que não dá para a gente aceitar mais, Sônia, tá, é que apenas a universidade ou os grandes institutos de pesquisa sejam polos legítimos de produção de conhecimento. Ok? E que o professor da escola básica seja visto como um mero reprodutor de conhecimento. Então, quando você fala, olha, esses eventos todos que você citou aí, né, que são eventos dos quais eu participei, alguns, inclusive, participei junto com você, né, e com outros amigos em comuns, tantos amigos em comuns que nós, eu e você, temos, amigos a lista é longa. Que construímos, né, na luta pela sociologia no ensino médio, e aí tem o Otair, tem a Ofélia, né, tem a Laurinda, tem a Elinete, né, tem Adélia, né, como teve o Santo, né, enfim, uma lista, Guiomar, né, Jardim, né, recém-falecido, né, uma lista gigante de amigos que temos em comuns que construímos na luta pela sociologia, né, participando de eventos acadêmicos, como você disse aí, muitos no Brasil, muitos no exterior. Né? Então, a oportunidade de levar o quê? Conhecimento produzido por um professor da escola básica para dialogar com outros professores da escola básica, com alunos da escola básica, o que estamos fazendo aqui, com alunos do ensino superior, né, do mestrado, do doutorado, enfim, né, e com a comunidade acadêmica que está situada em outras partes do mundo. Então, quando a gente vai levar, né, vai para um evento como tantos esses que você listou aí, em países como Áustria, Espanha, né, e tantos outros, El Salvador, enfim, nós estamos levando conhecimento genuíno produzido por professores da escola básica acerca de temas de pesquisa que sejam do seu interesse.
E o professor da escola básica, ele não tem que pesquisar apenas a escola básica. Ele pode pesquisar na área de educação e pode pesquisar em qualquer outra área que ele queira. Né? Ele não tem que ficar limitado a fazer pesquisas sobre educação ou sobre a educação na escola básica. Ele pode fazer o que ele quiser, porque o pesquisador é isso, é aquele que tem autonomia intelectual, né, para investigar tudo o que ele quer, né, tudo que lhe interessa saber. Né? Então, assim, por isso que também é importante a gente ter lá, por exemplo, no livro didático, né, uma série de possibilidades, de sugestões, de atividades de pesquisa. Sim. A pesquisa ela não pode começar na universidade. O processo de produção de conhecimento científico e metodologicamente orientado, teoricamente referenciado, dentro dos cânones gerais de produção do conhecimento científico, ele pode e deve começar, né, na escola básica. Ele pode e deve fazer parte, Sônia, dos nossos processos de trabalho cotidiano. Ok? Mesmo reconhecendo que as nossas condições de trabalho estão muito, mas muito aquém do ideal. Né? Muitas vezes, o professor de sociologia entra com um tempo de aula por semana, Sônia. Vivemos isso. Né? Um tempo de aula por semana para encontrar os seus alunos. Mas, ainda assim, né, ao longo do ano, nessas 40 aulas que mais ou menos ele consegue ter, né, dá para fazer um trabalhozinho, ainda que básico, ainda que inicial, de pesquisa, para que o aluno, né, comece a provar um pouco do gostinho do que é a produção de conhecimento científico. Né? E hoje, por exemplo, aqui no Pedro II, a gente já teve a oportunidade, não apenas eu, mas outros colegas, né, eu cito, por exemplo, a Kelly Pedrosa, né, que trabalha comigo no Maitá, de levar alunos, Sônia, para participar de eventos acadêmicos, onde os alunos da escola básica vão apresentar os resultados das suas pesquisas para professores, mestres, doutores e outros tantos. Por quê? Porque é conhecimento produzido no chão da escola, pelos alunos, sob orientação do professor. Então, isso, a pesquisa ela tem que ser incorporada ao nosso cotidiano. Daí uma luta, né, sistemática para que nos tempos de sala de aula, né, nós possamos ampliar a presença da sociologia e nos tempos do professor, né, 20 horas, 40 horas, que exista um tempo, né, remunerado, dignamente remunerado, na verdade, para que esse professor possa se qualificar num processo de formação continuada, que é fundamental, né, e ter tempo também, né, de exercer aquele ócio criativo, que é o que te permite sair da rudeza do cotidiano para os desafios da reflexividade, que nos permitem produzir questões, hipóteses, objetivos e, portanto, produção de conhecimento. Okay? Isso é essencial na nossa trajetória. Então, é empoderar esse professor da escola básica para que ele também se reconheça como um sujeito de produção do conhecimento, assim como empoderar o aluno para que ele também se reconheça como sujeito ativo das relações sociais nas quais ele está inserido e que ele possa conscientemente buscar os espaços de mudança, de transformação e até mesmo de preservação daquilo que na sua sociedade ele entende que deva ser preservado e de transformação naquilo que conscientemente ele entende que deve ser transformado. Isso é cidadania, e mais do que isso, isso é cidadania ativa, e é disso que nós estamos tratando diuturnamente com os nossos alunos em sala de aula. Perfeito. Olha, vou te dizer. Olha, eu estou assim, ó. É tão salutar, é tão motivador, inspirador, sabe? Escutar pessoas como você, profissionais como você, uma consciência, né? Uma consciência cidadã, uma consciência política. Estou falando da onde? Estou falando para quem? Estou falando para quê? Sabe? Sim. Um compromisso que vai para além do que aquilo que a gente ganha. Porque o que nós fazemos, o nosso salário
né? Nada. Mas essa consciência do que nós somos para o Brasil, como você falou, quando eu saio daqui do Brasil e vou lá, né, eu carrego comigo tudo né, que eu Toda a minha absorvo. bagagem, toda a minha história, ela me acompanha. Exato. É maravilhoso. E aí a gente vai para outra parte, né? A primeira parte que eu fui ali no meio, né, que era a parte da biografia, depois entrei aqui na sociologia, no livro e tal. E aí eu não poderia deixar de abordar com você algumas questões sobre a conjuntura brasileira, os caminhos possíveis, né? Então, vamos lá. Essa crise planetária, e até você já abordou, né, causada pelo Covid-19, revelou as condições de exclusão digital de profissionais da educação, principalmente... o som tá bom? Tá bom o som? Estou te ouvindo. Principalmente professores e alunos, e a ausência de políticas e investimentos para aquisição de ferramentas digitais que incluísse a educação pública na era digital do século XXI. No isolamento social, a estratégia do governo foi a educação à distância. Porém, essa medida esbarrou nessa exclusão de grande parte da população, sem espaço físico em casa para o estudo, sem recursos materiais como laptop, celular, sem internet. O deputado do PSOL, Flávio Serafim, vem tentando suspender a EAD por conta desse cenário, dessa conjuntura. Grupos vêm sendo criados por professores para discutir estratégias sobre essa questão. Como cientista político, quais aspectos você elencaria? Ressaltando o desemprego estrutural, que em 1993 já estava sendo vivenciado nos Estados Unidos por conta das inovações tecnológicas, que levou a mudanças no sistema de produção americano, também não desconsiderando outros fatores para o desemprego nesse caso, né? Sônia, a tecnologia não é boa nem ruim. A tecnologia, ela existe. Né? O domínio do fogo talvez tenha sido a grande tecnologia humana. A invenção da roda é uma grande tecnologia. Então, nós coexistimos com a tecnologia desde sempre. E a tecnologia, ela impacta todas as dimensões da vida. E, evidentemente, ela não vai deixar de impactar o trabalho e ela não vai deixar de impactar a escola. Eu, honestamente, não tenho uma posição firmada sobre a educação à distância. Mas, em princípio, desde que pedagogicamente referenciada, né, bem planejada, bem estruturada e com as ferramentas necessárias ao seu desempenho, eu te digo, em princípio, eu sou a favor. E vou lhe dar alguns exemplos. Eu sou professor do IBMEC. O IBMEC, como você sabe, é uma instituição de ensino superior para a classe AA, no Rio de Janeiro. Eu lá leciono nos cursos de Direito e de Relações Internacionais. Durante a pandemia, eu estou desempenhando as aulas no modelo à distância. Mas, em geral, claro que existem exceções, mas, em geral, o aluno do IBMEC, primeiro, aluno de ensino superior. Estamos falando de adultos e não de jovens e crianças. Isso é uma variável. Segundo, em geral, alunos de classe A ou AA. Em geral, alunos de classe A ou AA, que tem estrutura familiar, estrutura física e estrutura tecnológica para trabalhar. Ok? Então, por exemplo, ali no IBMEC, com algumas exceções que são importantes de serem destacadas, eu vejo que esse modelo tem funcionado relativamente bem, principalmente, né, para colmatar as lacunas determinadas pela impossibilidade de estarmos fisicamente juntos nesse momento. Ok? Agora, Sônia, na escola pública,
é absolutamente inviável, Sônia. Quantos professores não têm os recursos mínimos de internet, Sônia, na sua casa? Quando eu defendo particularmente que a internet deveria ter acesso universal e gratuito em todo o território nacional. Ninguém deveria ter que pagar pela internet, Sônia, porque a internet é parte do acesso fundamental à informação. E o acesso à informação é um direito público que deve ser universalmente garantido pelo Estado. Então, todos nós deveríamos ter internet aberta em todo o território nacional. Se estivéssemos no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, né, em São Paulo, em Manaus, não importa. Do Iapoque ao Chuí, né, todos os brasileiros deveriam ter acesso à internet em qualquer lugar, Sônia. Qualquer lugar. Inclusive, não é segurança nacional a questão da internet, mas é uma questão de desenvolvimento do país. Perfeitamente. Né? De segurança educacional, digamos assim. Né? Brincando com as palavras. Então, essa é uma questão. Os alunos também deveriam ter essa estrutura dentro de casa. E, para isso, eles deveriam ter uma casa estruturada. Né? Então, a gente está vendo aí políticas educacionais, elas se desenrolam junto com políticas de saúde, junto com políticas habitacionais, junto com políticas de emprego. Não é isso? Então, olha a importância do nosso papo e o lugar da sociologia, né, na escola. Porque é a sociologia que vai te permitir perceber essas múltiplas relações necessárias, né, para que nós trabalhemos, por exemplo, um modelo de educação que contemple, em parte, pelo menos, a educação não presencial, né, o ensino, a educação à distância, né, sem entrar aí nas filigramas teóricas da diferença entre educação e ensino à distância, mas que nós tenhamos as condições técnicas e físicas necessárias, mas que nós tenhamos também as condições pedagógicas. Porque não é porque você está falando com o teu aluno pela plataforma que você está fazendo, de fato, uma educação à distância. Né? Para que você tenha um processo coerente de educação e ensino, você tem que estar, né, pedagogicamente referenciado, didaticamente referenciado. Se você não tem essa dimensão didático-pedagógica previamente estabelecida, não é no afogadilho do coronavírus que você vai conseguir, né, levar ao teu aluno uma educação e um ensino de qualidade, como a educação e o ensino tem que ser sempre, qualquer que seja a sua modalidade. Então, assim, se nós quisermos avançar para o modelo EAD, nós temos que discutir muito seriamente educação e ensino e discutir muito seriamente as condições a partir das quais, né, essa educação e esse ensino à distância serão oferecidos pelos alunos. Do jeito que estão fazendo, entubando a fórceps, onde o garoto está aqui no Rio de Janeiro, concretamente, né, nas comunidades, sem sequer acesso à internet, né, com o celular ultrapassado, né, tecnologicamente defasado, a gente só estará, Sônia, agravando as desigualdades. Né? E a desigualdade social é a grande chaga do nosso país. Né? O Brasil tem um grande desafio, diminuir a desigualdade social. E, infelizmente, no nosso atual momento político, nós não estamos encontrando nos nossos governantes o eco necessário para atacar essa chaga, reduzir essa desigualdade e sermos uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Sem isso, nós não construiremos um novo Brasil, Sônia. Perfeito. Verdade. Aliás, como eu não sou jornalista, então não sei se eu posso falar perfeito, mas é porque há uma sintonia. Nesses 20 anos, de 2000 a 2020, o que você acha que mudou na formação do sociólogo, voltado para o magistério, e sua atuação enquanto pesquisador e analista, né, dos fatos sociais? Sônia, eu acho que a ciência ela muda sempre, né?
Então, assim, existe um aspecto fundamental que é a incorporação de novos temas ao debate de formação do sociólogo. Por exemplo, as relações étnico-raciais. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando eu estava me formando na universidade, não eram questões relevantes. As relações de gênero não Esse é bem atual, não eram questões relevantes. A temática ambiental não era uma questão relevante. Hoje são. E elas estão importantes na universidade porque elas passaram a ser importantes na sociedade. Ok? Então, a crescente importância, olha o papel da militância, crescente importância dessas temáticas na sociedade as conduz a uma reflexão sistemática por parte da universidade e, evidentemente, repercutem na formação que hoje os jovens profissionais têm. Que eu tenho certeza, Sônia, que é uma formação muito mais significativa e plural do que aquela que nós tivemos há 20, 30 anos atrás. Okay? Então, primeira questão que quero debater com você, respondendo à tua pergunta, as novidades, então, as novas temáticas de impacto social. Essas novas temáticas, as relações de gênero, as relações étnico-raciais, as relações do meio ambiente e outras, né, fazem parte hoje do cotidiano, né, dos alunos. Segunda questão fundamental, a questão tecnológica. A tecnologia invadiu todos os espaços de atuação. Okay? E hoje, né, na formação da universidade, né, você não pode prescindir da discussão tecnológica. Uma outra questão, que é a perspectiva da inclusão. Né? Então, pensar Braille, pensar Libras, pensar a educação inclusiva como um desafio adicional para a educação, num contexto de outros desafios que nós ainda não fomos capazes de vencer. Ok? E um quarto elemento, e eu vou parar aqui, porque não quero me alongar muito mais, mas um quarto elemento significativo é o seguinte: quando nós referenciamos politicamente a educação, a gente traz para o debate educacional a necessidade de construirmos alternativas socialmente responsáveis e coerentes, né, de minimizarmos as desigualdades sociais no Brasil. Então, essa perspectiva, né, de uma responsabilidade social da universidade e dos profissionais formados por essa universidade, eu acho que se junta às três questões anteriores, questão da inclusão, questão das novas tecnologias e as das novas temáticas, para pensarmos uma formação modificada, ampliada, substancializada, para que esse novo professor que está saindo da universidade, para que esse novo profissional, que não seja professor de outras tantas áreas, o engenheiro, o médico, o advogado, o profissional de serviço social, o geógrafo, o historiador, o contador, o arquiteto e tantos outros, tragam na sua formação essa perspectiva e essa preocupação de que a minha trajetória profissional ela não pode servir apenas a mim mesmo, mas ela também terá que servir à sociedade, para que eu tenha, na minha trajetória, um impacto social sem nenhum prejuízo, né, do meu impacto e da minha trajetória profissional. Ao contrário, uma trajetória tradicional, uma trajetória profissional de sucesso é aquela que também, né, tem um impacto social relevante e significativo. Eu acho que esse que eu tenho a trazer aí, né, para essa nossa reflexão. Muito grata. Nós já estamos quase no finalzinho, infelizmente. Como fica a atuação do sociólogo? Talvez até você já tenha respondido, vamos lá. Como fica a atuação do sociólogo na escola enquanto mediador na formação do senso crítico do aluno e cidadania plena, em um governo que dissemina o projeto de escola sem partido, escola militar, negação das minorias,
e que até foi objeto de atenção no livro Sociologia e Movimento. Sônia, eu te responderia essa pergunta essencial em uma única palavra: resistência. O nosso papel é o papel de resistência. E não é de resistência política, é de resistência civilizacional. Né? De resistência civilizacional. Nós, professores, né? E em particular, professor de sociologia, mas nós, professores, somos aqueles que devemos resistir a este processo de imbecilização que nós vivemos na sociedade brasileira. Então, e como é que nós vamos resistir a esse processo de imbecilização? Através de duas estratégias essenciais. Primeiro, diálogo franco, aberto, sem preconceitos com os nossos alunos. Os nossos alunos são nossos parceiros, os nossos alunos são nossos aliados, os nossos alunos, né, são nossos companheiros de luta e resistência. Primeira questão. Segunda, nós trabalhamos sobre o manto da ciência. Nós trabalhamos sobre o manto do conhecimento. E sob este manto, né, nós afastamos, pelo saber, pelo conhecimento, pelo estudo, nós afastamos essas influências nefastas, Sônia, nefastas, que se projetam sobre a escola, sobre a juventude, né, através, né, das fake news, através da pós-verdade, né, através de um discurso de ódio, de um discurso de violência, né, de um discurso de banalização, né, da morte, de banalização da miséria, de banalização da desigualdade. Não. Nós vamos resistir a isso. Vamos resistir a isso, né, no diálogo franco, fraterno e sem preconceito com os nossos alunos que coexistem conosco em sala de aula todos os dias. E mais do que isso, neste diálogo, nós estaremos tutelados, protegidos, né, sob o manto do conhecimento científico. Aconteceu. Então, são a perspectiva de um saber cientificamente construído que desnaturaliza a realidade, né, que estranhe a realidade, que vai nos permitir, de alguma forma, resistir a esse processo de imbecilização, né, olavista, seja lá o que for, né, que nós vivemos hoje e que tem tantos adeptos, né, infelizmente, em nossa sociedade. Mas a palavra é resistência. E resistir democraticamente, resistir dialogicamente, resistir comunicativamente e resistir, né, epistemologicamente com a ciência, né, com o conhecimento científico, porque só ele pode afastar, né, essas trevas da imbecilização olavista, né, do cotidiano dos nossos alunos e da nossa sociedade. Perfeito. Eu gostaria de fazer mais duas perguntas, mas eu confesso a você que eu acabei não fazendo meu dever de casa, que é sobre o projeto da EAD. Eu acho que é um pouco extenso, não sei, e a medida provisória... Eu vou fazer uma proposta, então. Sim. Elabore essas perguntas aí, né, no que você chamou de dever de casa, para que eu as responda quando eu estiver aí com você. Porque eu quero estar aí na Frederico Vilar com você. Assim que essa loucura acabar, eu quero estar aí com você, quero estar aí com os seus colegas, quero estar aí com os seus alunos. Vai ser maravilhoso, porque eu acho que esse projeto da educação à distância e a medida provisória 934, ela realmente merece um trato maior, né? E a gente já está
Eu já te... E eu assumo esse compromisso para nós fazermos isso assim que nós estivermos juntos aí. agradeço peremptoriamente, adoro essa palavra. Meu Deus do céu. Então, tristemente, já estamos aqui no finalzinho, mas, nossa, foi maravilhoso, foi uma aula, foi a forma como você colocou, né, nos brindou com a tua visão, com as tuas análises. É um estímulo, sabe? Você fala com força, com automotivação, e a gente precisa disso, sabe? É a parte subjetiva dessa entrevista que você nos brinda, que é a tua alma, sabe, Lia? Eu te agradeço imensamente. E aí, gostaria, já nesse finalzinho, que, se você puder, deixar uma mensagem para os nossos alunos e professores do Frederico Vilar e considerações aí que você gostaria. Vou ser bastante breve. Primeiro é te agradecer pela amizade, pela parceria, pela oportunidade, né, de conversar com os teus alunos. Isso, para mim, é absolutamente essencial. Né? Isso, para mim, é vital. Isso é como o ar que se respira. Eu preciso, né, estar em diálogo com os meus pares, eu preciso estar em diálogo com os nossos alunos. Então, isso é absolutamente fundamental. Dito isso, a gente se coloca à disposição de estar com você aí, né? Estar no Frederico Vilar para, pessoalmente, nos abraçarmos, nos olharmos no rosto, nos tocarmos, né? E conversarmos sobre essas e outras questões. Né? Sobre essas questões que nós já trabalhamos aqui, né, nessa entrevista, e sobre outras que sejam do interesse da comunidade escolar, dos alunos em geral, enfim, porque é com eles, né, essencialmente, que nós sempre, né, queremos conversar. Então, assim, nós estamos juntos, e estamos, no nosso caso, há muitos anos, né, num processo de luta, né, pela implantação, expansão e consolidação da sociologia na escola básica, né, não apenas no ensino médio, mas na escola básica. A gente entende um papel fundamental da sociologia, inclusive no Fundamental 2, no ensino Fundamental 2. Estamos num momento de resistência, né, em face dos inúmeros ataques que a escola pública, todos os níveis, vem sofrendo, né, dos governos, não é apenas do governo federal, né, mas dos governos. Né, o EAD é um desafio adicional que se coloca na nossa realidade e nós vamos dar conta dele dentro desta perspectiva de uma luta e de um projeto de transformação democrática da nossa realidade. É um projeto de transformação que seja capaz de nos tornar uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais fraterna, como disse, né, anteriormente. Esse é o eixo político, né, no qual eu me pauto. E é o eixo político no qual você se pauta também, eu digo isso sem nenhum constrangimento, pelo muito que te conheço, né, e pela relevância que sei do teu trabalho aí na ponta, né, na escola pública. Né. Então, essa lógica nos acompanha, como acompanha a tantos outros colegas que nós citamos aqui, e a tantos outros que nós não tivemos aqui, né, a oportunidade de citar. Então, te agradecer mais uma vez, né, e me colocar absolutamente à disposição para, assim que essa pandemia passar, a gente possa estar presencialmente. Por enquanto, eu sei, vai colocar isso no YouTube, né, vai fazer miséria, que você é cada vez mais aí embrenhada nas novas tecnologias. É isso. Essa entrevista não termina agora. Ela só termina verdadeiramente quando nós estivermos juntos, lado a lado, né, diante dos nossos pares, diante dos nossos alunos, né, dialogando abertamente sobre todas as questões que são importantes para a sociologia, para a educação
e para a sociedade brasileira. Por isso que eu te agradeço, Sonia. Muito obrigado. Coração. Olha, em nome... Já estou querendo que acabe esta pandemia agora. Vai acabar, não dá para ficar mais. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta ela ficar dentro de casa. Tem que acabar. Então é isso, meu amigo. Um grande beijo para você, um grande beijo para todos os nossos amigos que estão aí nos assistindo. Sei que você vai fazer uma baita divulgação desse nosso papo aqui, mas volto a te dizer, ele vai se completar quando estivermos juntos, lado a lado, eu, você, nossos colegas, nossos alunos. É aí que a gente vai dar sentido, né, a esse grande processo, projeto político que é a sociologia na escola básica. Beijo, Sônia. Fique com Deus aí. Grande abraço. Em breve estaremos juntos. Muito obrigada. Tudo bom. Um abração.